para o senhor, o que foi a sedição de Juazeiro? Foi um movimento político e foi um movimento místico. Essas coisas estão inseparavelmente associadas, né? O médico baiano, o Floro Bartolomeu, era um homem que tinha visão política. E o padre Cícero encarnava uma liderança mística, tendo também visão política. O padre Cícero me parece ter sido influenciado por um outro padre, que tinha também um ativismo social e político muito grande no Nordeste, que foi o padre Biapina. E, inclusive, o padre Biapina também influenciou o Antônio Maciel, que foi para Canudos. Então, o padre Cícero tinha esse lado do ativismo social, herdado do padre Biapina, que era ainda um remanescente das ideias revolucionárias do Recife, do Seminário do Recife e da Faculdade de Direito do Recife. Inclusive, o Ibiapina foi também um dos inspiradores, na época que ele se ordenou padre, houve a Revolução na região da Borborema, Pernambuco, Paraíba, um movimento que passou para a história com o nome de Ronco da Abelha, a chamada Revolução do Ronco da Abelha. E o padre Cícero era herdeiro dessas tradições, mas ele tinha aprendido a lição da tragédia que tinham sido esses movimentos. E foi mais esperto, ele procurou se conciliar sempre com as forças políticas dominantes. Então ele se dava muito bem com os Accioli, que tinham o Estado na mão, e mais tarde, através do Floro Bartolomeu, ele vai se entender com o grande articulador político daquele período, que foi um senador do Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado. E no governo do Marechal Hermes da Fonseca, havia uma intervenção aberta em vários estados. Houve intervenção no Amazonas, em Pernambuco, na Bahia, e na Paraíba, em Alagoas e no Ceará. Aquele movimento, de certa forma, também foi uma intervenção do governo federal. Professor, quais as explicações para o fracasso da política das salvações? Era uma tentativa de passar o Brasil a limpo, era um movimento, de certo modo, salvacionista, né? Porque o governo do Marechal Hermes foi o momento em que as tradições militares que haviam proclamado a República, havia o movimento dos jovens florianistas, que mais tarde ganhou uma feição mais radical e recebeu o nome de movimento jacobino, em referência aos jacobinos da Revolução Francesa. Se a gente lê, por exemplo, a correspondência dos militares que estavam em Canudos, eles escreviam ao comandante e eles diziam cidadão comandante. O cidadão major escrevendo ao cidadão general. Aquela linguagem típica da Revolução Francesa. E eles tinham aquela ideia ingênua que vai se prolongar no tenentismo, de que o problema do Brasil era a corrupção, era gente decente ou gente corrupta e que se poderia consertar o Brasil pela força. Então resolveram fazer as intervenções dos estados, que seriam uma salvação nacional, derrubar a oligarquia e tal. E como toda tentativa de corrigir pela força os desvios de formação de uma sociedade, fracassou. Até porque isso engendra novos desvios, novas ingerências, novas arbitrariedades e novas oportunidades de corrupção. Professor, explique os acordos feitos para dar posse a Franco Rabelo no governo cearense. O Accioli tinha perdido o contato com Pinheiro Machado, né? E quando houve a insurreição em Fortaleza, em 1912, ele ficou largado às traças. O governo federal não o apoiou e caiu por isso. Não seria um levante popular em Fortaleza, queria derrubar um governador se a guarnição federal tivesse apoiado o governador. Ou se o governo federal tivesse deslocado tropa para cá, o que não aconteceu. Então ele caiu por falta de... O isolamento em política é fatal, né? Eu acompanhei o Arnaldo Santos numa pesquisa que ele fez sobre o impeachment do Collor, e conversando com o Collor uma vez, ele disse: não, eu caí porque me isolei e o isolamento é fatal em política. Agora o Lugo no Paraguai caiu porque se isolou também. E os Accioli se isolaram e caíram. E aí o coronel Franco Rabelo, que foi quem o sucedeu, não porque fosse doutor em matemática e respeitado como um homem inteligente, não morava nem aqui. Ele veio para cá porque ele era genro do Dantas Barreto, né? Genro do Queiroz, do Clarindo de Queiroz. E teve o apoio do ministro da Guerra, Dantas Barreto, que era ligado, era amigo pessoal do sogro dele, do Clarindo de Queiroz.
Então era uma coisa muito pessoal. Ele não tinha base no Estado, não tinha laços mais profundos com as estruturas familiares que dominavam o Ceará no coronelismo do interior na época, nem tinha laços econômicos. Então ele era uma figura que tinha laços muito precários com a sociedade. O Accioli, o importante é que o Accioli, quando viu a situação aqui insustentável, foi para o Rio de Janeiro. E lá restabeleceu contatos com o Pinheiro Machado, com as forças da República, né, da capital da República. Enquanto isso, o Franco Rabelo ficou aqui isolado. Então, esse isolamento do Franco Rabelo foi fatal. Agora, quem estava isolado era o Franco Rabelo. Quem estava articulando apoios no Rio de Janeiro era o Accioli. E o Floro Bartolomeu chega no Rio de Janeiro nesse momento. E aí estabelece contatos com o Pinheiro Machado. O Pinheiro Machado resolvia tudo e o que ele não resolvia ganhava a fama de resolver. Era uma espécie de Golbery daquele momento. Como houve uma fase em que o Golbery levava a culpa de tudo que acontecia nesse país, inclusive ele morreu por isso, né? A reforma que o Ministério da Educação estava fazendo, uma das tantas reformas educacionais do Brasil, houve uma reação popular muito grande, e quem estava fazendo a reforma, quem estava inspirando a reforma não era o Pinheiro Machado, mas ele levou a culpa. E terminou sendo assassinado por isso. Professor, qual a análise que o senhor faz sobre as divisões dos rabelistas? Tinham, até porque não havia organização partidária propriamente, né? Os partidos eram ajuntamentos, talvez mais ainda do que hoje, mas ainda hoje tem um resíduo disso. Os partidos são ajuntamentos em torno de lideranças pessoais e em torno de agrupamentos familiares. Então, esses agrupamentos familiares terminavam competindo entre si dentro dos partidos. E isso criou uma desagregação muito grande. E, assim, uma coisa foi derrubar o Accioli, outra coisa foi dividir o poder, o condomínio de poder depois de derrubar o Accioli. E isso criou uma situação insustentável para o Rabelo. E sem o apoio do governo federal, o governo federal mandou para cá o então coronel, que termina como ministro da guerra, mais tarde, general, Setembrino de Carvalho. Como interventor? Não, ele vem para cá comandar a guarnição federal. Depois que a situação se agrava, ele então assume a condição de interventor. Quando os jagunços chegam na periferia de Fortaleza, eles chegam até Mudubim, até Messejana, fazem um acordo para não entrar na cidade, e o Franco Rabelo vai embora. Fez o que o Accioli tinha feito, pegou um navio e foi embora. E que mais tarde o Matos Peixoto faria também, em 1930, pegou um navio e ia embora. E aí o governo federal nomeia um interventor, o coronel que comandava a tropa aqui, que era o coronel Setembrino de Carvalho, que o João Brígido chamava Sem Ter Brios de Carvalho, porque ele veio criar dificuldade para o governo do Estado, que não pôde reprimir a sedição do Juazeiro, porque ele negou munição, era ele que tinha que fornecer munição. E, por fim, ele foi ocupando a ferrovia e impedindo, inclusive, o envio de suprimento e de reforço para a tropa. Por que Franco Rabelo levou a política das salvações ao Cariri e, com isso, contribuiu para a sedição de Juazeiro? Ele entendeu que a grande ameaça contra o governo dele, se estava num projeto de derrubar as raízes, de arrancar as raízes do que impropriamente chamam a oligarquia Accioli, né? Eu acho que o nome para a gente falar em oligarquia, é preciso ter várias gerações manipulando o poder e controlando o poder. E os Accioli só teve uma geração de Accioli no poder. Mas ficou o nome, vamos usar, oligarquia Accioli. Os Accioli tinham ido embora, o comendador tinha ido embora, mas todos os coronéis que tinham dado apoio a ele estavam no Estado. E principalmente a base do Accioli era principalmente no sul do Estado. Então ele resolveu como que desarticular essa base. Até porque essa base nunca parou de conquistar, de conspirar a volta para o poder. Inclusive porque os mesmos deputados que tinham sido eleitos a bico de pena continuavam na Assembleia Provincial. Que já não era a Assembleia Provincial, já estávamos na República, né? Já era a Assembleia do Estado. Na sua visão, como os sertanejos viam a luta contra Franco Rabelo? Olha, eu ainda menino vi um coronel da nossa PM aqui, o coronel João Bastos, dizer que entrou na PM porque veio de Juazeiro com o Floro Bartolomeu.
que tinha prestado serviço militar no Exército e, quando foi desmobilizado, foi mandado para Juazeiro, para entrar nas fileiras do Flora Bartolomeu. Então, o governo federal, além de mandar armamento e munição, mandou gente, mandou soldados que tinham concluído o serviço militar. E Juazeiro, Cariri, nunca faltou mão de obra para jagunço, para trabalhar como jagunço. Porque o semiárido ali era um lugar para onde praticamente todo o vale úmido do Cariri era um lugar para onde migrava sertanejo de quase toda a região semiárida. Inclusive do oeste pernambucano, aquela região que fica entre o Riacho do Navio e o Vale do Mochotó, que ainda hoje é celeiro de bandido. E na época era um celeiro de cangaceiro. E dali, naquela seca, eles migravam para o Cariri ou facilmente iam arranjar emprego de assalariado como jagunço nos coronéis do Cariri. Mas Alagoas também era uma terra de muita violência e foi um lugar de onde houve um fluxo de migrantes de Alagoas para o Cariri. O oeste pernambucano, uma parte da Paraíba e aquela região do Médio Jaguaribe, no Ceará, essa região constitui uma mancha no mapa que, se você superpuser aos limites da chamada Guerra dos Bárbaros, que os historiadores geralmente referem como uma guerra entre colonizadores e índios, é a mesma região. A mesma região do celeiro de cangaceiros no oeste de Pernambuco, no Cariri Velho, na Paraíba, naquele pedaço daquela serra da divisa da Paraíba com Pernambuco, onde tem Teixeira, a Serra do Teixeira, que é outro celeiro de cangaceiro, e o Médio Jaguaribe, no Ceará, que ainda hoje é uma região de muita violência. A Guerra dos Bárbaros durou 60 anos. Quer dizer, você cria 3 gerações no meio de violência. Embora os historiadores digam que é uma guerra de colonizadores com índios, ela tinha também uma feição de guerra de família, porque os colonizadores casavam os filhos com as filhas dos líderes de índios. E não era uma guerra dos índios unidos contra os colonizadores, era uma guerra dos índios entre si, que os colonizadores tomavam partido para dominar. E guerra de família é uma coisa muito violenta. Então criou-se uma cultura de violência naquela região. O senhor poderia sintetizar os principais episódios da sedição de Juazeiro, início, luta e desfecho? Como aquela era uma região muito armada e muito violenta, e uma região onde o coronelismo era forte e conspirava contra o governo do Franco Rabelo, ele quis desarmar aquela região. Quis desarmar e quis implantar a lei e acabar com a impunidade desses coronéis que faziam oposição a ele, pelo menos dos opositores, né? E aí mandou o delegado prender gente, desarmar, e encontrou resistência, e isso foi num crescendo, criou uma espiral de violência recíproca, e ele terminou não tendo condição de enfrentar essa espiral de violência que se levantou ali. A força que inicialmente foi para o Cariri foi muito mal comandada, né? Inclusive, a tropa sai do Crato, não manda uma vanguarda, porque quando uma força marcha numa batalha, para uma batalha, ela não vai inteiramente, pode cair numa cilada, pode, né? Então eles mandam um pequeno grupo na frente, que chamam isso vanguarda, ou chamam batedores, exploradores. Ele não. Ele foi com a tropa toda junta. Se tivessem armado uma emboscada para cercá-lo, talvez o desastre tivesse sido maior. Ele não teve o cuidado de mandar força nos flancos. Os flancos que os militares chamam são os lados da tropa, né? Se você avança com uma tropa aqui, você deve ter um pequeno grupo que vai à frente para denunciar a presença de qualquer obstáculo e grupos que vão dos lados para evitar um circo. Ele não teve esse cuidado, né? E parece-me que a tropa inteira era muito mal preparada. Mas o J. da Penha era militar de carreira, veterano da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, era um homem que conhecia de combate. E tanto que foi a primeira vez que houve uma luta, uma resistência organizada. Ele entrincheirou, ele organizou uma resistência ao avanço das forças que vinham do Cariri. Só fez a bobagem de se expor demais. Morreu e, de novo, a tropa ficou acéfala, e isso tem um efeito psicológico enorme na tropa. Quem assumiu o poder após a sedição e como o padre Cícero viu a participação dele nessa luta? Bom, aí o governo federal nomeou um interventor. E o interventor foi o coronel Setembrino de Carvalho, então coronel, depois general.
e a Assembleia se compôs com ele. Não é? E o Ceará é a terra, não só o Ceará, mas o brasileiro todo gosta muito de aderir aos vencedores. Não é? Mas o Ceará parece que dá lição nesse campo. Então, aqui, por exemplo, os Acioles... Foi até presidente da Assembleia. Foi. Então, a Assembleia imediatamente aderiu às forças que tinham apoio do governo federal e do interventor, que era o coronel Setembrino de Carvalho. E aí utilizaram o pretexto de que o mandato do Franco Rabelo não estava em conformidade com o rito legal, e aí tudo mudou. Aí o interventor passa a governar com o apoio da Assembleia. Ok, professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação nesse pequeno documentário sobre a história do Ceará.